Olá, hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo bíblico, falando um pouco ainda sobre pecados virtuais. Nós vimos anteriormente a questão dos pecados que cometemos por causa da solidão e do isolamento, dentro da ideia de substituição de relacionamentos reais por relacionamentos virtuais, trocando o mundo real pelo mundo virtual. Na semana passada nós falamos um pouco sobre o consumismo e sobre o materialismo. Traz aí a ideia de que eu preciso possuir, que eu preciso ter, que eu preciso ser alguém de posse, eu preciso ostentar. E hoje nós daremos continuidade falando sobre um outro pecado virtual, que é também um pecado real, que tem sido um grande problema na vida dos cristãos, na vida das pessoas de maneira geral, mas principalmente dos cristãos, sejam eles solteiros ou casados, por causa dos rumos que a nossa sociedade tem tomado, a própria natureza do ser humano e a sua própria propensão e inclinação à queda, aquilo que é contrário à vontade de Deus. O nosso texto base permanece sendo Filipenses capítulo 4, verso de número 8, que nos diz: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Pai, nós queremos suplicar a Tua graça nesse instante para que a nossa compreensão seja, ó Deus, clara com relação ao tema que trataremos hoje. Que o Senhor nos ajude a compreender, que o Senhor nos ajude a assimilar e, acima de tudo, a praticar, por mais difícil e complexo que seja para nós. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o principal pecado virtual, e é óbvio que diante de todos os que nós já falamos, este tem sido aí o que ainda não falamos, obviamente, mas o que, quando nós pensamos em pecado virtual, quase que imediatamente nós somos levados a ele, a pensar nele, pensar nessa manifestação pecaminosa, até porque alguns dos outros possíveis pecados virtuais estão diretamente ligados a ele, ou seja, como consequência dele, ou seja, até uma nova maneira de buscar a satisfação deste pecado. Obviamente que o que nós estamos falando é a respeito da pornografia. Pois bem, fazendo uma citação da revista da editora Cultura Cristã, cujo o tema é refletir sobre as questões da atualidade, mas da atualidade quando ela foi escrita, no fim da primeira década dos anos 2000, o autor da lição diz o seguinte: a atração, em primeiro lugar, é uma questão ligada à natureza do ser humano. Deus nos fez como homens e mulheres para que no matrimônio nos completássemos, e isso envolve o sexo, que também foi criado por Deus. O que ele está dizendo aí? Que é natural nós sentirmos atração. Não é uma aberração a atração em si. Não é algo que vai contra a nossa natureza, a atração em si. É uma questão da nossa natureza humana. Afinal de contas, dentro da ideia monogâmica e heteronormativa do casamento defendido pelas Escrituras, Deus nos fez homens e mulheres para que nós pudéssemos nos completar. Dentro dessa completude, é óbvio que nós estamos destacando, e a palavra de Deus também deixa claro que é completando também sexualmente, e dentro desse processo sexual, obviamente que está a questão da atração, a questão do desejo pelo outro, que deveria ser originalmente apenas pelo cônjuge, apenas do marido para com a sua mulher e da mulher para com o seu
marido. Absolutamente nada. Nada poderia interferir nessa questão e a nossa atração não deveria ser levada para fora do âmbito do casamento. Foi criado por Deus. E obviamente que como algo criado por Deus é bom. Traz também sentido para as nossas vidas. Haja visto que dentro do tríplice mandato de Deus na criação para o homem, quando ele dá um mandato social, cultural e espiritual, dentre eles o Senhor também dá ordem para o homem e para a mulher de que unidos, de que juntos eles se multiplicassem e trouxesse população à terra. A todos os animais, à medida em que Deus foi criando, ele deu essa ordem: sede fecundos e multiplicai e enchei a terra, o mar, os céus, enfim, o habitat natural desses animais. Ao homem não foi diferente nesse sentido. Deus criou o homem, viu o homem que todos os animais tinham pares, e ele não. O próprio Deus diz que não é bom que o homem esteja só, até porque dentro daquela proposta inicial, o homem não poderia se multiplicar por um processo de divisão celular, como acontece com alguns seres microscópicos. Não é uma divisão assexuada. Então Deus cria a mulher para ser auxiliadora idônea, completando a criação, mas para ser a fêmea daquele macho, para que ambos pudessem então coabitar e, sendo fecundos, se multiplicar e povoar a terra. Então, nunca foi algo ruim a sexualidade. E a atração está diretamente ligada a isso. O problema é que o homem, ele caiu, né, lá no Éden. O homem se entregou à sua natureza humana em Adão de uma maneira pecaminosa. E a partir dali, a teologia reformada vai chamar de efeito noético do pecado, e a doutrina calvinista vai falar da depravação total do homem. A partir dali, tudo que envolve a existência, a experiência, o conhecimento humano, ele está contaminado pelo pecado. Então, tudo que o homem faz a partir dali já é uma visão deturpada pelo pecado, todo o seu comportamento já é deturpado pelo pecado a partir de então. E isso envolve a questão da atração, isso envolve a questão da sexualidade, a visão matrimonial e também a relação do homem com os 3 mandatos que Deus estabeleceu na criação. É deturpado por causa do pecado. Portanto, não podemos esquecer que o homem caiu e está entregue a uma natureza corrupta e é essencialmente contrário a tudo que Deus é e deturpa o que Deus estabeleceu. Isso precisa ficar claro para nós. O salmista, nos Salmos 14 e 53, que depois é citado pelo apóstolo Paulo em Romanos 3, de 10 a 12, vai nos lembrar que Deus olha do céu para ver se há quem entenda, quem busque a Deus, e a conclusão é de que não há um justo sequer, que todos a uma se corromperam e se desviaram da presença de Deus. Aliás, ainda em Romanos capítulo 3, verso de número 23, o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram, todos, sem exceção, todos pecaram e estão destituídos, carecem da glória de Deus. Pois lá no capítulo 6 ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Mas esse é um outro aspecto que não é o que nós estamos analisando agora. O que nós precisamos entender é que a partir da queda não há quem busque a Deus de maneira natural, que busque a Deus, o Deus triuno, o Deus excelso, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, da maneira como ele deve ser buscado para que seja encontrado. Todos a uma se desviaram, todos se perderam e todos estão naturalmente destituídos da glória de Deus ou carecem, por causa dessa destituição, da glória de Deus, da graça de Deus que nos é revelada e manifesta em Cristo Jesus. E ainda que alguém pudesse apelar numa linguagem romântica e dissesse assim, não,
Apesar de o homem ele ter se perdido, e apesar do homem carecer da glória de Deus, e não há um justo diante de Deus, existem pessoas que são boas, existem pessoas que cometem atos que são moral e socialmente bons. Então é só seguir o coração, porque lá no fundo o homem é bom. Bom, o profeta Jeremias vai nos lembrar, no capítulo 17, verso de número 9, que o coração do homem é corrupto, que o coração do homem é enganoso, que não dá para seguir os desejos do coração, a vontade do coração e fazer o que o coração manda em qualquer situação que seja, quanto mais nesta ligada à sexualidade e ligada ao que atrai os nossos olhos dentro dessa perspectiva sexual. Portanto, nós precisamos encarar a realidade de que, embora Deus tenha criado o homem e a mulher para que se completassem sexualmente dentro do matrimônio, havendo aí uma atração sadia entre eles para a sexualidade, a partir da queda, essa perspectiva ela é corrompida, ela é quebrada, e todos nós, descendentes de Adão e Eva, portanto a humanidade como um todo, estamos dentro dessa característica, estamos dentro desta regra. Não há como dizer que nenhum de nós é isento disso. Claro, vão dizer, mas existem pessoas assexuadas. Sim, são pessoas que não sentem atração sexual, que não têm interesse sexual por ninguém, mas isso não deixa de ser também uma deturpação do ato criacional, daquilo que Deus estabeleceu ao criar o homem. Então, ainda que não seja uma sexualidade desenfreada, ainda que não haja sexualidade nenhuma, não deixa de ser também uma anomalia criacional. Isso não tem a ver com pessoas que decidem pelo modo de vida celibatário. Pessoas que são celibatas não são pessoas que não têm interesses sexual, são pessoas que não se entregam, que conseguem resistir e que mantêm uma vida de castidade, mas não são pessoas isentas de sexualidade. Isso precisa ficar muito claro para nós, para não parecer que há uma brecha para o discurso, ou que todo aquele que opta pelo celibato e pela castidade são hipócritas, mentirosos e por aí vai, porque parecem que não tem. Não, tem sexualidade, não tem nada a ver com isso. O problema ou a questão é que eles não cedem, eles resistem e se mantêm castos sem ceder aos desejos e aos impulsos sexuais. Não significa que não tenham. Bom, dando continuidade então, com relação ainda ao problema da pornografia, precisamos entender que o pecado é uma questão de oportunidade. Lá em 2 Samuel 11, de 1 a 5, nós temos o famoso relato de Davi, e o relato começa dizendo que nos dias em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou na casa dele e foi passear no terraço, lá viu Batseba, a desejou, a chamou, a possuiu, e quando ela completou os dias da sua impureza, ela foi para casa, concebeu, ficou grávida e mandou avisar para Davi: estou grávida. Por que eu cito esse texto? Bom, porque Davi, definitivamente, ele não devia estar lá. No dia em que os reis saíam à guerra, Davi, sendo rei, devia estar na guerra, não devia estar em casa. Mas estava em casa, foi passear no terraço, surgiu Batseba na sua frente, tomando banho, numa área pública, que dava para ver do terraço real, e Davi a deseja. Qual foi a oportunidade aí? Primeiro, a oportunidade de Davi em casa, ele não devia estar lá. Depois de passear e enxergar a mulher alheia. As coisas não aconteceram no acaso, as oportunidades elas vão surgindo, e quando a gente para analisar a questão do homem e a sua relação com o pecado, é uma questão de oportunidade também. Seja maior ou menor, existe ou surge a oportunidade de ceder aos nossos instintos.
ainda que seja uma questão meramente de pensamento, ainda que não cheguemos à conclusão dos fatos e à conclusão dos atos. Por que seja uma questão de oportunidade e de pensamento, a Bíblia vai dizer em Mateus 5,28 que o homem que olhasse para uma mulher com pensamento impuro no coração já pecou. Então não é simplesmente ir lá e ter a relação neste caso. O olhar e pensar, o olhar e desejar já é o cometer o pecado. Tiago diz na sua carta, no capítulo 1, versos 14 e 15, que o pecado começa com a cobiça, o homem deseja, e por não resistir a esse desejo, ele acaba cometendo atos que dão à luz a prática do pecado. Porém, Jesus, no Sermão da Montanha, vai dizer que o pecado não é só a prática em si, ir lá e fazer, mas o simples pensar já me fez pecar. Então, o pecado é uma questão de oportunidade, de pensamento e de desejo. Antigamente, pensando nessa questão da pornografia, para ter acesso à pornografia se tinha muito mais trabalho do que hoje. Hoje, com alguns cliques por meio do celular e de maneira gratuita, porque antigamente você tinha que comprar revista, você tinha que assinar o site, etc. e tal, antigamente ainda na era digital, e mais antigamente, que não tinha site, você tinha que ir atrás mesmo de revistas ou de cine privês e outras formas, até mesmo pela TV, de madrugada, TV pago, enfim. Se tinha acesso de uma maneira muito mais custosa em termos de trabalho e em termos de pagamento. Hoje, nós temos muito mais facilidade e temos o acesso gratuito a toda forma de pornografia que nós pudermos imaginar e quisermos buscar. Então, se antes havia dificuldade, hoje parte dessas dificuldades já foram vencidas e já foram solucionadas. A luta do cristão, portanto, ela é árdua. Porque se o pecado é uma questão de oportunidade, pensamento e desejo, e hoje nós temos uma facilidade muito grande, então nós precisamos a todo momento lutar contra a nossa natureza. Isso porque a natureza do cristão decaída o atrai para isso. Enquanto cristão, ele não deixou de ser humano. Agora, o fato de ser humano não lhe concede uma licença para pecar. Não lhe concede uma desculpa para justificar o pecado. Pelo contrário, o Senhor disse, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E ali não era uma desculpa ou uma licença, mas era um aviso. A nossa natureza decaída, ou a consciência de que a nossa natureza é decaída e nos atrai para esse tipo de situação, é um aviso para que nós não cedamos à facilidade quanto à oportunidade, pensamento e ao incentivo aos desejos e às realizações destes, porque afinal de contas, no período da história em que nós vivemos, há um incentivo. Faça o que você achar que deve ser feito. Faça e viva do jeito que você imaginar que deve viver, desde que isso te traga prazer. Então, desde que te traga prazer e não necessariamente seja uma violação do outro, você pode buscar se satisfazer. Eu violação aqui do outro em termos práticos, né? Não em termos ideológicos para algumas questões, para outras sim. Mas vamos em frente. O cristão não está isento apenas por ser cristão, como eu disse, de se sentir atraído e inclinado por essas coisas, mas encontra forças em Cristo para resistir à sua natureza. O texto em questão vai nos dizer que se nós nos aproximarmos e nos alimentarmos e vivermos em espírito, nós não satisfaremos os desejos que porventura sejam do nosso querer, que são desejos da nossa carne. Então, não é que não sintamos, mas nós encontramos em Cristo, através do Espírito, força para resistir essa natureza. Como evitar os pensamentos? Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a parte final, nos diz:
levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, eu não posso evitar dos pensamentos virem, mas eu posso evitar de alimentar tais pensamentos, né? Como eu faço isso? Quando eu consigo, ou pelo menos eu luto para que todo o meu pensamento esteja voltado a Cristo, para a obediência a Cristo, aos ensinos de Cristo na palavra, a voz de Cristo na palavra. Claro que isso não apenas com relação aos solteiros, como alguns poderiam justificar e dizer. Casados também não podem ceder à pornografia apenas porque são casados. Pode dizer, mas eu tenho a minha mulher, eu não faço com outra, a gente assiste um videozinho outro ali, apenas para aprender umas coisas diferentes, para poder apimentar a relação e etc e tal. Não, se a Bíblia diz que se eu olhar para uma mulher com pensamento impuro, eu já adulterei, eu não posso ceder a isso só porque eu sou casado, a fim de reproduzir com a minha esposa ou com o meu esposo. Pelo contrário, texto de Hebreus, capítulo 13, verso de número 4, há uma ordem para não macular o leito, porque Deus há de julgar os que assim procederem, por meio do adultério, por meio da deturpação mesmo do leito no sagrado matrimônio. E o texto está falando lá, o verso está falando sobre o matrimônio propriamente dito. Então, os solteiros não podem ceder aos desejos da natureza e aos pensamentos, embora venham. A questão aqui não é que não vai vir. Eu não posso ceder quando vier. Os casados também não. Eles devem manter a pureza do seu matrimônio e a pureza do seu leito, voltando lá para os princípios criacionais de Deus, quando estabeleceu aí o modus operandi do relacionamento monogâmico e heteronormativo para a procriação, para a satisfação mútua um no outro e para servirem desta maneira e através desta ação também ao Criador. Portanto, o que deve ocupar nossa mente diante de nossas fraquezas sexuais é tudo que é puro e respeitável, como o texto que nós lemos, o nosso texto base. Se a minha mente estiver dominada por tudo que é bom, tudo que é agradável, puro, de boa fama, louvável, dentro daquela lista que o apóstolo Paulo traz em Filipenses 4, verso de número 8, não sobrará espaço para outros pensamentos. Se sobra espaço é porque eu estou ocupando pouco a minha mente. Embora não seja bíblico, eu já diz o ditado popular: mente vazia, oficina do cão. Não está na Bíblia, não vá procurar lá porque você não vai encontrar um verso dizendo isso. Mas é um pensamento real. Se a nossa mente não estiver ocupada com tudo que é puro e respeitável, tudo que é de boa fama, e o nosso pensamento não for levado cativo a Cristo, obviamente que a nossa natureza vai se aflorar e vai encher a nossa mente com os pensamentos segundo o nosso século, segundo a nossa própria existência humana decaída. Percebam que a questão não é que nós vamos ser isentos desta nossa natureza, nós vamos lutar contra esta nossa natureza. Nós vamos o tempo todo ser tentados por causa disso. O ser tentado não é pecado. Cair em tentação é que é. Inevitavelmente, em algum momento, é possível que nós cedamos ao pecado. Porém, a nossa luta ela é constante e diária para que, mesmo diante das tentações, nós não cedamos aos pecados. Não é fácil, não é simples, mas é a conduta do cristão contra a obra da carne andando no Espírito. Se fosse fácil, se fosse simplesmente, eu me rendi a Cristo e assim eu me transformo e me converto. Beleza, a gente tinha resolvido o problema. O problema é que não é simples, não é fácil. A Bíblia diz que eu preciso andar no Espírito e existe uma luta na vida do cristão. A carne militando contra o Espírito e o Espírito militando contra a carne. Isso é uma realidade. Nós precisamos andar no Espírito para não fazer o que é do nosso querer, para vencer a nossa natureza, para vencer as nossas vontades, não satisfazendo e não nos entregando a ela, por mais que nós estejamos em momentos que se diga, é normal, se joga, se atira de cabeça, vai e faz mesmo.
Não é assim que deve ser na vida do cristão. E eu sei que eu dizer que não é assim não torna mais fácil. A gente precisa aprender a lutar. Isso está diretamente ligado à questão tanto do adultério, que é quebrar o casamento com uma terceira pessoa, tanto a questão da fornicação, que é a relação sexual fora e antes do casamento, sem ser casados. Isso envolve questões como masturbação também, que está diretamente ligada à ideia da pornografia e depravação sexual, como as outras questões sexuais que também entram no mesmo bojo. Necrofilia, zoofilia, homossexualidade, bissexualidade, enfim, toda a deturpação do modus operandi monogâmico e heterossexual dentro do casamento, ela se enquadra aqui. Não é fácil. A nossa natureza deseja essas coisas. Claro que não todas. Uma ou outra, algumas, o nosso coração deseja. Mas a nossa tarefa enquanto cristãos é lutar contra isso. É pedir forças e ocupar a nossa mente com tudo aquilo que é respeitável diante de Deus, para levar o nosso pensamento cativo a Cristo. Que o Senhor nos conceda força. Semana que vem, se Deus quiser e permitir, nós vamos encerrar este assunto tratando do último modo como nós virtualmente podemos pecar de maneira real. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós suplicamos a Tua graça, nós suplicamos a Tua misericórdia e a Tua compaixão, para que nós possamos, em tudo e em todas as coisas, engrandecer ao Senhor, para que a nossa mente seja preenchida por aquilo que é respeitável diante de Ti, e para que, em nome de Jesus, nós consigamos levar todo o nosso pensamento cativo ao Senhor, vencendo as inclinações da nossa natureza. Lamentavelmente, nós somos seres que desejamos isso, que somos rebeldes contra Ti e que temos uma inclinação sexual muito grande. Por isso, nos ajuda e nos fortalece para que em tudo nós possamos glorificar ao Senhor, seja por meio da castidade, seja por meio do relacionamento sexual dentro do casamento, que nós amemos ao Senhor e obedeçamos ao Senhor e à Sua palavra, e que o Teu Espírito nos fortaleça, porque esta é uma batalha que sozinhos definitivamente nós não temos como vencer. Tem misericórdia de nós, no nome de Jesus. Amém.